O que parece, Mas então, desde todo o tempo, para alguém que é bem leiga, tá? Estou aqui diante de um mestre e alguém bem leiga. É o seguinte, o que a gente sempre percebeu no governo Bolsonaro, então ele veio ali com o discurso de antissistema, certo? Sim. Então, no primeiro momento ele foi fazendo o que lhe era possível, etc., cedendo aqui, conversando acolá, mas assim, o discurso era dar voz ao povo, como Sim. nunca antes na história desse país, não é? E aí nós percebemos o seguinte, essa batalha da presença, então, de uma ala militar e, por assim dizer, uma ala olavista. Agora, como essa ala olavista é realmente muito influente, mas influente no sentido de ter o conhecimento, a categoria de estar ali dando caminhos, essas pessoas, esses alunos do Olavo, o Ernesto nem era o aluno do Olavo, né? Mas também porque era alinhado a esses pensamentos, houve, então, imediatamente ali a tentativa de calar essas pessoas, tiraram essas pessoas do governo, perseguição. O caso do Felipe foi se mantendo, mas é como você narrou, né? Foi ficando... por que eu tô comentando isolado. Isso? Como leiga, como alguém que tá muito por fora mesmo de tudo. O Alexandre de Moraes hoje ele se tornou realmente o poder do nosso país, mas a gente entende, então, que há algo por trás. Que não é possível que realmente seja só uma sede por sede de poder. Não, claro. Porque essas pessoas, então, elas tinham ali um papel de influência para dar nortes mesmos a um governo. Então, essas pessoas, elas precisam ser caladas e afastadas, porque na posição em que elas estavam, isso era perigoso. Incomoda o sistema, é óbvio. Para esse sistema. Só quem pode ter, então, voz e presença em cargos, geralmente é a esquerda, não é? Claro. O tal do emparelhamento. Agora... essa ala olavista, veja, não se trata de ser a ala olavista. É só porque eles identificavam assim, não é? Assim, eram as pessoas fiéis ao projeto que elegeu o Jair Bolsonaro em 2018. A coerência com isso, exato. Aquelas ideias, né, aquele conjunto de ideias, de propostas, que elegeram o Jair Bolsonaro em 2018. Perfeito, Briguet. E com uma coerência, desculpe te interromper, mas por quê? Hoje nós vimos e comemoramos, né, essa ascensão da direita lá na Europa, coisa e tal. Mas a gente precisa também se atentar que, por exemplo, o partido RN lá na França, eles votaram, teve muitos votos, aquela palhaçada da permissão do aborto na França, teve votos desse partido. Claro. Então, assim, o Brasil ainda é um caso realmente de... É um caso à parte. A nossa direita, ou essa tentativa de encontrarmos, mas é como você muito bem colocou, Briguet, era um projeto de dar voz, dar caminhos, dar meios para esse projeto. Sim, é o que o Olavo dizia sempre, né? O Brasil é um país conservador, mas que não tinha partido conservador, continua não tendo partido conservador, e não tinha nenhum candidato conservador, não surgia nenhum candidato. Inclusive, a esquerda se vangloriava disso. Não, só tem candidato de esquerda. O Lula se vangloriou disso em 2002, depois em 2006. Não havia candidato de direita. O próprio Lula afirmou que Bolsonaro não tem a menor chance. A direita era uma direita falsa. Era o PSDB. Eles querem o retorno disso. Exatamente. Pessoas como o Felipe Martins participaram do desmascaramento desse teatro todo que aconteceu no Brasil. Agora, tem o seguinte, o que o Olavo e os alunos do Olavo revelaram, meus amigos, está revelado. O que as pessoas viram, elas não podem desver agora. Entendeu? Elas viram que os tucanos, os que vieram do ninho tucano, né? Eles são aliados do PT. Né? Geraldo Alckmin se apresentava como um adversário do Lula. Ele não era, ele era um aliado. Ele era que nem um sparring no boxe. Né? Ele nunca venceria a luta. Ele estava lá para simular
a democracia. O Olavo descortinou tudo isso, agora não tem mais como desver, agora a gente já sabe. Agora o Brasil já sabe. E o Felipe Martins é um dos grandes responsáveis por abrir os olhos dos brasileiros. Entendeu? Então, é por isso que ele é tão perseguido. Por isso que a Ludmilla é tão perseguida. Por isso que o Alan é perseguido. Por isso que outras pessoas que estão, né, do campo conservador são tão perseguidos. É por isso que, na verdade, eles são realmente perigosos para o regime. Na verdade, essas pessoas, tá, que têm um horizonte intelectual amplo, elas são perigosas para o regime. O perigo da verdade. É o terrível perigo da verdade. Eles têm essa arma. E vejam, o Felipe Martins era odiado pelos militares. E aí eles usam lá uma lista de passageiros. Essa história da lista de passageiros do voo, essa é uma coisa. Vejam, você faz uma viagem internacional, isso o doutor Sebastião explicou ontem. Você faz uma viagem, tem uma comitiva presidencial, são feitas várias listas. Nesse caso da viagem do Bolsonaro para Orlando, foram feitas 15 listas. O Felipe Martins começava a aparecer, se eu não me engano, na 7ª lista, né? Na 5ª lista. Bom, ele começou a aparecer a partir da 7ª lista e até a 11ª lista o nome dele aparecia. Depois, nas outras 4, não aparecia mais, ou seja, ele não ia mais. Ficou claro isso. Mas eles foram lá na casa do Mauro Cid e pegaram um arquivo de Word, meu Deus. Nossa! Um arquivo que tinha o nome do Felipe Martins. E eles usaram esse arquivo de Word para justificar a prisão do Felipe. Todo mundo sabe que o arquivo de Word, qualquer criança sabe, que o arquivo de Word pode ser editado. Você pode escrever o que você quiser no arquivo de Word. Nossa, vai lá e salva. Isso é óbvio. Isso jamais, qualquer juiz, de qualquer instância, jamais vai aceitar isso como prova. Jamais vai aceitar isso. É o que o Ricardo e o doutor Sebastião falaram ontem. Né? Se você apresentar isso para um juiz, ele vai te dar uma bronca. Mas que absurdo, você está me chamando de palhaço aqui? É chamar o juiz de palhaço. Apresentar um arquivo de Word como prova de alguma coisa é chamar o juiz de palhaço. É um arquivo editável, é óbvio. Pode-se escrever qualquer coisa ali. Poderia colocar ali Ana Flávia Barreto. Sim. Podia estar lá, você podia estar na comitiva presidencial. Vai que alguém não gosta de você, coloca lá na comitiva presidencial. Ana Flávia Barreto. Para justificar. Para justificar, entendeu? Então, é óbvio isso. E, agora, o óbvio no Brasil, gente, se tornou crime. Você dizer o óbvio se tornou crime. Então, a imprensa não está ressaltando esses óbvios. Nós estamos aqui, nós e alguns outros órgãos, né, independentes, ressaltam esses absurdos. Mas a live de ontem foi importante para, assim, digamos assim, historiar tudo que vem acontecendo, porque é até difícil de explicar tudo o que está acontecendo. É uma quantidade tão grande de absurdos, é um encadeamento tão grande de mentiras, de narrativas, de coisas insustentáveis, que fica até difícil para a gente resumir uma coisa só. Resumir uma matéria, né? Resumir assim, é difícil, Sim. Porque é um encadeamento de absurdos. Lá na gringa estão até tentando reportar tudo isso, não é? E é difícil, o pessoal não entende. Não é porque não queiram entender, não. É porque eles realmente não entendem como o sujeito pode estar preso nessas condições. Quer dizer, é uma grande vergonha para o Brasil. O Alexandre de Moraes está fazendo o Brasil passar um vexame diante do mundo e diante da própria população brasileira. O povo brasileiro precisa entender isso. Nós estamos diante de um vexame jurídico. A lei está sendo pisoteada na nossa frente. Nós estamos vendo
a liberdade e o próprio direito à vida, né? O próprio direito, que é aquele direito que foi presenteado por Deus. Esse direito está sendo pisoteado no Brasil hoje. Está sendo pisoteado. Mas nós ainda temos esperança, porque o Felipe Martins está lá, está firme, não vai fazer qualquer tipo de acordo, não vai fazer. E a escolha do Sebastião Coelho como advogado mostra isso. Ele não vai fazer qualquer tipo de acordo com o sistema. Não haverá delação chantageada no caso do Felipe Martins. É como ele já disse, citando o diálogo Górgias de Platão. É preferível sofrer uma injustiça a cometer uma injustiça. Isso está escrito no diálogo Górgias de Platão. É preferível sofrer uma injustiça a cometer uma injustiça. Pessoal, então é bem isso. Hoje a gente quis também dar voz, né, e dar continuidade a esse assunto, que não seja esquecido, que ele seja lembrado realmente. É de suma importância, é o assunto realmente atualmente no país, como o bem colocou. Felipe Martins é hoje o símbolo disso, né? De toda essa violação de direito, né? A nossa matéria que o Briguet traz aqui tem realmente todo o relato com os principais trechos da live. Eu acho que vale muito a pena vocês entrarem, tá? Brasilsemmedo.com e conferirem ali, porque eles foram rebatendo todas as possibilidades, apontando todos os contrassensos ali e toda a injustiça que tem sido cometida contra Felipe Martins, contra a vida dele. Briguet, eu gostaria de saber se você quer deixar algum recado, algum apelo, talvez, em relação a esse assunto. Eu termino com a frase do Alexander Solzhenitsyn, que também foi preso injustamente, né, nos anos 40 na União Soviética. Ele disse o seguinte: que a mentira venha ao mundo, que ela até triunfe, mas não por meio de mim. Então, que a mentira do atual regime se manifeste, que a mentira do atual regime triunfe, mas não por meio de nós. Nós não vamos compactuar com essa mentira. Nós não vamos parar. Nunca.